Oi, pessoal, meu nome é Bárbara, sou desenvolvedora back-end na Matchbox Brasil. Trabalho lá já fazem 6 meses. Tem sido uma experiência incrível, esse novo trabalho para mim. O pessoal lá foi realmente muito acolhedor e é um sistema são softwares bem diferentes do que eu estava acostumada a trabalhar anteriormente, né? A gente trabalha com software voltado para o RH e contratação de pessoas, né? E é uma empresa bem legal de trabalhar, o pessoal é muito acolhedor com quem entra novo, assim, me ajudaram bastante. Eu tive uma grande mudança de linguagem e tal quando eu entrei lá, então todo o ambiente para mim foi bem diferente. Eu atualmente eu sou desenvolvedora fazem um pouco mais de 6 anos. Iniciei com Java, atualmente estou trabalhando com Node, tanto JavaScript quanto TypeScript, e também sou pós-graduanda em ciência de dados. E eu acho que esse ponto eu vou dar a minha deixa aqui, que a minha aula, a minha palestra hoje é sobre text mining, né? Que é uma coisa bem usada na parte de ciência de dados. Eu acho um tema bem interessante, porque ele dá uma variada do data mining no geral. Ele tem algumas especificações bem pontuais que diferenciam de outros tipos de mineração. E também, ao final, eu quero demonstrar um pouco, né, essa mineração. Vou dar uma introdução com a teoria e tal, depois eu vou demonstrar um pouco, e eu também vou mostrar um pouco de análise de sentimentos, que é uma coisa bastante usada com a mineração de texto. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente pontuar o que é a mineração de texto, né, o text mining. Ele é o processo de extrair conhecimento dos dados textuais, porque esse conhecimento ele não está implícito nesse tipo de dado. Por exemplo, se a gente tem um dado tabelado, nome, endereço, o conhecimento ele está implícito nesse tipo de dado. Você sabe que esse dado é um nome, apesar de ser um dado textual também, você sabe que esse dado é um nome, você sabe que esse dado é o documento da pessoa, você sabe que o outro dado é um ID que indica algo dentro de uma tabela. Porém, quando você tem um texto, a não ser que você faça a análise e minere esse texto, até esse momento, para a máquina, você não tem ainda o conhecimento do que é aquilo. Né? Por isso é importante esse tipo de processo. Aqui a gente tem uma definição, né, do Jo, tem um livro, tem nas referências no final, se alguém se interessar. Então, é a extração da informação desse tipo de dado. Mas para entender isso também, é importante a gente levar em consideração o que é um texto e por que ele é diferente dos outros dados, né? Um texto, ele é um dado não estruturado, vou explicar um pouco de tipos de dados um pouco mais para frente, mas ele é um dado não estruturado, que consiste em strings, né? Que a gente chama de palavras, no nosso idioma a gente chama de palavras, e que essas palavras, cada palavra ela tem um significado individual. Porém, a palavra ela é formada por caracteres. Os caracteres em si, eles não têm significados individuais, como as palavras. E as palavras estruturadas, elas formam frases e parágrafos que formam textos, que ele é um conjunto ordenado desses parágrafos e frases. E a partir disso, dessa ordenação, desse conjunto de palavras e ordenação desses conjuntos, a gente tem um entendimento que é o texto. Então, a partir disso, a gente tem para a gente, não máquina, a gente tem um entendimento do que é o texto. Então, para a máquina, a gente precisa dar significado para esse tipo de dado, né? Vou mostrar aqui algumas etapas para a gente poder minerar um texto, tá? E, assim,
Pode ser qualquer tipo de dado textual. A gente pode minerar desde um livro a páginas, textos de internet, notícias, dados de redes sociais, tweets, posts no Instagram, comentários de vídeos. Isso é bem interessante, tipo, dá para tirar bastante informação desse tipo de dado. Como eu disse, a gente tem basicamente 3 tipos de dados, né? Os estruturados, que são basicamente tabelas, vocês devem já estar acostumados com SQL ou algo assim, né? Bancos de dados tabelados, onde a gente tem bem certinho definido o que é cada tipo de dado, a gente tem um padrão de armazenamento para cada tabela, tudo é salvo sempre no mesmo padrão, né? A gente tem dados semi-estruturados, que são JSONs, XMLs, eles têm uma estrutura, ela não é muito bem estrita, né, como tabelas, ele aceita mais entradas, né? Ele não tem um padrão, dependendo do caso, sim, mas dependendo do caso, ele não tem um padrão muito fechado, desenhadinho, né? Então a gente chama ele de semi-estruturado. E os não estruturados, que é todo o resto, tipo, a grande maioria de dados que a gente tem contato, eles são dados não estruturados, né? Que são imagens, textos, posts, vídeos, áudios, tudo isso são dados não estruturados. A gente tem uma máxima na ciência de dados que a gente costuma falar que no final do dia todo dado vira estruturado, né? Para você poder fazer análises, previsões, algoritmos preditórios e coisas assim, inteligência artificial, eventualmente esse dado. Só um minuto. Eventualmente esse dado ele vai acabar sendo estruturado de alguma forma. Então, especificamente para o texto, é importante a gente definir o escopo desse texto, né? Em que formato que ele está, se a gente vai utilizar ele inteiro, se a gente vai utilizar ele em algumas partes. Por exemplo, se eu estou falando que eu quero fazer uma mineração de texto num livro, eu vou usar o livro todo, eu vou separar, eu vou armazenar por parágrafos, capítulos, eu consigo fazer esse tipo de separação para poder estruturar ele. Ou, tipo, comentários em alguma rede social, algo assim, de um vídeo, por exemplo. Eu consigo, por exemplo, referenciar o comentário ao vídeo, a pessoa que comentou, esse tipo de coisa. Assim, a gente vai criando uma estrutura para guardar esse dado, para referenciar ele depois também. Então, aí a gente torna essa base toda estruturadinha. Após essa organização, é necessário a gente realizar uma limpeza desse texto e normalizar a grafia dele. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente precisa remover caracteres que são desnecessários, né? Por exemplo, se a gente está falando de dados de redes sociais, a gente tem muito lixo na informação, tem pedaços de palavras, né? Palavras que algumas siglas só que não tem tanto significado no final pra gente, ou emoticons, coisas assim. Então, se você achar necessário, você pode tirar. Aí vai, no caso aí vai tudo do para que isso vai servir, né? Sempre que a gente vai fazer essa limpeza e remoção de coisas, a gente tem que sempre pensar no para que isso vai ser utilizado. Então, se não é importante para o final, a gente retira, né? Para deixar o mais limpo possível essa base, para conseguir gerar entendimento desse texto depois. A gente vai remover números e pontuações, se for necessário, né? E vai padronizar esse texto em maiúsculas e minúsculas. Feito isso, a gente vai fazer uma remoção de palavras de parada, ou stop words. O que seria isso? As palavras de parada são palavras que aparecem com alta frequência, porém elas não
agregam para a nossa análise final. Por exemplo, e, ou, artigos, coisas assim, que não vai ter tanta importância no final. Ou outras palavras também que você considere que tem uma alta repetição dentro do texto e que estão atrapalhando a sua análise de alguma forma. Feito isso, a gente vai tokenizar esse texto. O que é isso? A gente vai fazer uma tabela de palavras. A gente vai separar todas as palavras desse texto e vai fazer uma grande tabela de palavras. Ou seja, e vai referenciar essa palavra com a referência dela. Por exemplo, ela pertence a esse livro, ela pertence a esse parágrafo, ela pertence a esse comentário, alguma coisa assim. A gente vai dar alguma referência de onde que é essa palavra. E também outro passo, que aí vai depender também do tipo de análise que você vai fazer, que é a estemização ou lematização, que é reduzir a palavra à sua forma base. A gente tem um exemplo aqui no slide, que, por exemplo, etapa, ele fica sem estar no plural, a gente tira o final, que daí pode ser todas as palavras que começam com etapa. Termo também, termos, termo, também ficam todos reduzidos no termo, e assim vai, né? Quando você quer saber a repetição dessas palavras sem levar em consideração as suas diversas formas e conjugações, né? É interessante. Aí vai depender também do tipo de análise que você vai fazer ao final. Feito isso, a gente tem a nossa tabela de termos, né, de palavras. Aí, a partir disso, a gente consegue trabalhar com esses dados. O que eu vou demonstrar alguns exemplos de análise de sentimento com essas palavras, tá? Eu vou utilizar o pacote. Eu vou demonstrar em R, tá? Eu vou utilizar o pacote SealsHatch, que ele separa as palavras em sentimentos, né? Ele tem dicionários de sentimentos, e a partir disso a gente consegue ir pontuando a palavra de acordo com o sentimento que ela se encaixa. Por exemplo, ela é positiva, negativa, ela traz alegria, raiva, esse tipo de coisa. E também eu vou demonstrar o pacote Lexicon PT, que ele também é baseado em dicionários de palavras com base em polaridade. Então a gente vê se a palavra ele vai de -5 a +5, né? Então a gente vê o quão positiva ou negativa essa palavra se encaixa, tá? Aí eu vou demonstrar com o R, né? Utilizando o RStudio. E a base de dados, eu coletei ele no dia 21/11, que foi o primeiro dia do Enem. Então, foi por volta das 18 horas, considerei ele mais ou menos o término da prova do primeiro dia. Foram tweets, né? Eu nem falei que eram tweets, mas tweets coletados. Eu fiz uma pequena API para puxar esses tweets por stream, então eu executei, né, o meu stream de tweets e deixei ele executando e puxando os tweets. Quando eles eram cadastrados, eu ia captando. Esse tipo de captação é interessante para algum assunto que está sendo bem falado, né, que daí dá para pegar bastante coisa. Para quem tiver interesse em coletar dados do Twitter também, é bem simples fazer isso. A única coisa é que você precisa fazer um cadastro no Twitter para desenvolvedores, acho que é Developer Twitter, alguma coisa assim. Principalmente se você for usar os dados para estudo, eles aprovam, é gratuito, né, o uso da API, se for para estudos, e eles também aprovam bem rápido. Então, para quem tiver interesse, é só preencher a solicitação lá. É um pouco trabalhoso para preencher a solicitação, eles perguntam bastante coisa, mas é bem legal. E também tem diversos bibliotecas para várias linguagens específicas para esse tipo de trabalho, para coletar tweets, né?
eu já utilizei tanto no Python quanto no R. No Python, a biblioteca chama TweetPy, e no R ela chama Twitter com o R final maiúsculo. Mas é bem tranquilo, dá tanto para você coletar tweets em stream, né, abrir a conexão e deixar ele captando os tweets que estão surgindo novos, quanto coletar por algum período por buscas. É bem parecido com o mecanismo de buscas do próprio Twitter. E dá para fazer vários estudos bem interessantes, principalmente de processamento de texto. Aqui está a minha bibliografia, se alguém tiver interesse, né? Tem um livro do Taeho Zhou, que ele traz, é um livrão sobre text mining, então se alguém tiver interesse de se aprofundar mesmo, é bem interessante, e também das bibliotecas que eu estou utilizando. Agora eu vou trocar aqui, eu vou demonstrar no RStudio a minha análise, tá? Aqui, esse é o RStudio, para quem não conhece, para quem nunca mexeu com R também, ela é uma linguagem, ela é um pouco diferente, porque ela foi feita por matemáticos e estatísticos, ela é bastante usada para análise de dados e trabalhos estatísticos, ela tem coisas bem específicas para você trabalhar com dados e com fórmulas e coisas assim, o que facilita bastante. Para quem mexe com Python, também tem a biblioteca Pandas. Acho que você consegue trabalhar muito bem com grande quantidade de dados e tabelas, sem precisar fazer grandes laços de repetição para percorrer elas, então é bem interessante esse tipo de trabalho. Então ele é um pouco diferente, né? Aqui a gente vai rodando, a gente não faz um programa inteiro e depois roda ele aqui no RStudio, a gente consegue ir rodando linha por linha do código e executando e já tendo o resultado. Então, aqui fica a parte do código, aqui a gente tem as variáveis que estão carregadas já, o terminal e a sua pasta, né? Os seus outros documentos do seu projeto. Beleza. Eu coletei os dados do Twitter e eles vêm um grande JSON, né? E daí eu converti e coloquei eles numa tabela. Então, dá até para visualizar aqui essa tweets data frame aqui, a minha tabela de tweets. Então, aqui eu tenho o tweet em si e todos os dados que o Twitter ele disponibiliza. Então, a gente tem a quantidade de retweets, quem tweetou, o ID do tweet, o idioma do tweet, a localização, né, se a pessoa tiver, se o usuário tiver disponibilizado. Então, dá para fazer vários tipos de análise. Se você estiver querendo buscar alguma coisa em específico, é bem legal. Coisas regionais e tal, é bem interessante. Beleza. Aqui a gente tem a parte alguns códigos para limpeza desse texto. Eu prefiro fazer essa limpeza com regex, porque me possibilita muito mais coisas, principalmente quando a gente precisa tirar coisas bem pontuais. Por exemplo, no tweet eu quero tirar todas os arrobas, eu quero tirar as citações dos nomes das pessoas dos tweets, eu consigo tirar por regex. A pontuação, aqui eu fiz um regex para tirar quando tem palavras que tem mais de 2 R's ou mais de 2 S's, né? Tiver muitas letras repetidas. Tirar dígitos, links, espaços a mais e também outros dados estranhos que não cabem no ASCII. Então, eu já tenho a minha tabela aqui carregada, né? Ela já está aparecendo aqui. Eu vou executar essa parte de limpeza. Eu dou um Ctrl Enter aqui no RStudio, ele já executa a linha. Então, aqui eu criei uma coluna no meu data frame de tweets, chamando ela de Clean Text, onde eu vou pegar o meu texto e copiar ele lá, né? O meu texto do tweet.
já em lowercase, né? E a partir disso eu vou editar esse dado direto na minha coluna de texto limpo, porque assim eu não mexo no meu texto original, eu consigo manter ele lá, porque eu consigo referenciar ele quando no final na análise, por exemplo, na análise de sentimentos. Então eu vou rodar aqui eu estou tirando as pessoas citadas, a pontuação, letras repetidas que não são nem SS nem RR. A numeração, que nesse caso também não acho tão interessante para nossa análise. Tudo que não é Word, né, não é uma palavra. Todos os links, espaços que tenham a mais e caracteres estranhos. Aqui é as palavras de parada, né, stop words. O R ele tem uma biblioteca de stop words em vários idiomas, então aqui a gente não precisa fazer uma lista própria nossa, a gente consegue já pegar essa tabela. Eu acho que eu até consigo demonstrar aqui. A gente consegue ver aqui as palavras que estão nessa tabela, só para vocês terem uma ideia, né? Então, dá, estiveram, havemos, somos, palavras que não vão ter tanta questão, né? Para os sentimentos, assim, né? Não vão ter tanto peso. Então, a gente já retira aqui. E de uma análise prévia, eu também já tirei essas outras aqui, que estavam aparecendo em grande quantidade e estavam meio que atrapalhando a visualização das palavras mais citadas, por exemplo. Então, aqui eu criei, né, uma lista com as minhas palavras de parada e com as palavras de parada da biblioteca do R. E aqui eu vou dar um remove words para tirar essas palavras do meu texto. Opa, eu esqueci de rodar a linha de cima. Aí aqui eu vou criar uma coluna própria para as palavras sistemizadas, só para demonstrar mesmo, porque eu não vou querer fazer uma análise com as palavras sistemizadas, eu quero usar as palavras inteiras mesmo. Para mim, a análise não vai ser tão interessante, mas só para demonstrar, né? Então, a gente tem uma biblioteca própria aqui do R também para fazer essa sistemização das palavras. E daí tem vários idiomas também, então, dependendo... Isso é importante você saber o idioma que você está tratando, porque dependendo do tratamento que você vai fazer, você precisa especificar, né? Qual é o idioma. Por isso o Twitter é interessante, porque ele traz qual que é o idioma que o tweet foi escrito. Então você consegue filtrar por isso também. Daí, se você precisa fazer esse tipo de sistemização ou fazer stop words, você consegue fazer várias tabelas, uma para cada idioma, e fazer as retiradas de acordo com o idioma correto. Aqui eu vou fazer o meu data frame dos meus termos, né, das minhas palavras. Vou aqui fazer uma contagem aqui, mostrar as 6 mais faladas aqui. Era para aparecer as 20, mas tudo bem. Então, como os meus dados são sobre o Enem, né? A palavra mais dita é Enem. A terceira é redação também, porque no dia 21 foi o primeiro dia da prova, foi o dia que teve a redação, né? Então, tema, prova. Aí aqui, só para demonstrar, vou fazer a tabela de palavras extremizadas. Aí tá vendo a redação também, ele tira o finalzinho aqui. Prova também, porque podia ser provas, né? Beleza. Eu vou demonstrar aqui um gráfico, né, com as palavras mais citadas. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tem aqui o Enem com mais de 20 mil citações. Eu tinha até esquecido de comentar, mas a gente tem 23.131 tweets coletados nessa base, tá? Mas beleza, então,
em disparada, a gente tem o Enem aqui. A segunda palavra mais falada é não. A gente tem aqui já uma análise meio negativa das coisas. A redação vem em terceiro e assim vai, né? Não dá para demonstrar todas as palavras em gráfico, né? Que são muitas, mas essas são as mais aqui. Eu filtrei pelas que têm mais de 10 mil citações, desculpa. E aqui também, só para fazer uma graça aqui, um word cloud das palavras, né? Consegue dar uma visualização. Dependendo, né, se consegue demonstrar isso, é interessante, por exemplo, para quem trabalha com dashboards de dados, né? Isso pode ser interessante para esse uso. Aí aqui a gente já tem o texto todo limpo, formatado, a gente tem a nossa tabela de palavras, e a partir disso a minha mineração está feita e eu consigo trabalhar com o meu dado textual. Eu vou demonstrar aqui uma análise de sentimentos com o Seals Hatch. Eu já rodei essa análise de sentimento, que ela demora um pouco, né? Esse Get NRC Sentiment. Assim, a minha base ficou com 221 mil palavras, né? Demorou, acho que mais ou menos 1 hora para rodar isso. Aí vai depender do seu computador e do tamanho da base. Se for uma base pequena, roda bem rápido. Então eu já rodei aqui, já está carregado aqui minha base de sentimentos. Só para vocês entenderem como que fica, ele faz uma tabela, né, essa análise, e daí aqui eu tenho os sentimentos que ele traz, né, tipo raiva, antecipação, desgaste, acho que é nojo, né, medo, alegria, tristeza, surpresa, credibilidade, né, trust, negativo e positivo. Aí ele vai dando 0 ou 1 para essas palavras. Por exemplo, aqui, pagar. Ele deu 1 para antecipação, 1 para alegria. Não sei se é muito alegre, né? Mas dependendo. E 1 para trust. E 1 para positivo. Dependendo, né, vai depender aí do que o pagar representa para você, né? Mas nesse dicionário de sentimentos ele traz essa análise para gente. Mas beleza. Feito isso, né, eu já tenho aqui carregado. Eu vou demonstrar esses sentimentos num gráfico. Daí eu acho que fica bem mais tranquilo de visualizar, né? Então só vou colocar aqui num data frame e dar uns nomes para aparecer no gráfico, né? Score e sentimento. E aqui eu vou usar a biblioteca ggplot, que é muito usado no R, né? Tipo, todo mundo que programa em R ama essa ggplot. Tanto a ggplot, a ggplot2 também. E aqui a gente tem o gráfico com os nossos sentimentos. Aqui a gente consegue ter uma visão muito interessante. Por exemplo, negativo e positivo, eles estão bem ali. Então a gente tem uma base equilibrada quanto à negatividade e à positividade dos sentimentos das pessoas ao escreverem os tweets, né, nesse pós-Enem aí do primeiro dia. Depois disso, a maior que a gente tem é trust, né? Então, credibilidade aí. E depois a quarta maior aqui é tristeza, né? Então, realmente é uma prova que costuma deixar as pessoas um pouco tristes, né? Tipo, eu não sei se vocês já fizeram, mas na minha época foi bem triste. Não curto muito vestibulares. Porque é uma prova muito longa, todo mundo fica bem cansado. E como isso foi bem pós a prova, né? Faz bastante sentido isso. Mas beleza. Essa é a nossa primeira análise, né? Que a gente consegue dar uma visão aí de qual é o sentimento que esses dados estão transmitindo. Isso é interessante, por exemplo, se eu quero analisar comentários, por exemplo, de um vídeo no YouTube, né? Eu quero saber, esse vídeo aqui ele tá deixando as pessoas
nervosas, está deixando as pessoas felizes, né? Dá para ter esse tipo de insight com essa biblioteca. É sempre bom dar uma pesquisada também, porque dá para fazer isso em outras linguagens também, somente em Python. Aí aqui eu vou usar a Lexicon PT, né? Que é a própria para português. Deixa eu ver se eu já carreguei os dados aqui, não. Beleza. Ela vem para usar essa biblioteca, a gente precisa carregar duas tabelas dela, tá? Para que os dados dela em português, que é os dicionários, né, de sentimento, que é o Sentilex e o Oplexicon. E daí eu vou calcular aqui a polaridade desses tweets baseado nas nossas palavras. Só para demonstrar aqui, né? Aqui ele está trazendo o ID do tweet, né? Mas ele vai dando umas pontuações, né? Nesse tanto do OP quanto o OP Lexicon e o Sentilex, né? Ele vai dando as pontuações aqui de positivo, negativo e most negativo, most positive. Aí eu vou aqui juntar esses dados, né, com a minha tabela tal, e vou gerar esse gráfico que a gente consegue dar uma olhada que ele está até bem equilibrado entre os dois, as duas bases, né, de sentimentos, o Op Lexicon aqui embaixo e o Sentilex aqui. A gente consegue dar uma visualizada aqui que está até bem equilibrado o positivo e o negativo dessas palavras, né? Ele vai crescendo junto aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é eu conseguir dizer qual foi desses tweets, qual foi o mais positivo, né? De acordo com a nossa análise, e qual foi o mais negativo, né? Então aqui eu vou pegar qual foi o com maior positividade, qual foi o com maior negatividade. E aqui a partir disso eu tenho o ID, né, desse tweet e eu consigo buscar aqui, eu vou procurar aqui o mais positivo e o mais negativo. Deixa eu expandir aqui. Aí aqui eu tenho o ID, né, do tweet, o que foi escrito, que a nossa análise considerou que teve as palavras mais positivas, né? E aqui o que a nossa análise considerou que teve as palavras mais negativas. Esse tipo de análise é interessante até para você poder fazer filtros de moderação também, é uma coisa interessante até. Você consegue deletar ou esconder alguma coisa, caso você queira, tipo, de coisas muito negativas ou algo assim, né, dependendo do para que serve, mas tem que ser bem pensado, né, o uso. Toda vez que você vai lidar com dados, assim, que pessoas escreveram e tal, e esse tipo de determinação, é bom a gente levar em consideração não só o que o algoritmo está trazendo, né, mas também uma análise geral do que isso pode impactar e outros tipos de coisa, né? O que isso pode impactar na vida de outras pessoas, né? É sempre bom a gente ter essa análise e também não gerar análises que podem comprometer alguém, né? E esse tipo de coisa. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, gente. Deixa eu só voltar aqui no meu slide. E aqui está o meu nome, né? Meu LinkedIn, Instagram também, e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar alguma coisa, até sobre a Matchbox também, se alguém quiser
conhecer mais e tal, a gente está aí disponível para falar sobre. Foi muito legal dar essa palestra, é um assunto que eu gosto bastante, tanto mineração de dados em geral, quanto a de texto, tipo, uma coisa que me conquistou muito, e eu acho legal mais pessoas aprenderem sobre isso, porque às vezes muita gente não tem ideia, né, do trabalho que dá a gente tirar, extrair dado do dado, extrair informação, né, de todo dado não estruturado que a gente convive, né? Às vezes a gente vê tanto coisas a ver com inteligência artificial, processamento de linguagem natural também é uma coisa bem complexa, então é bom a gente ter noção do que é feito por trás, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me contar, podem me contatar pelo e-mail ou pelo LinkedIn também, que eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo. E é isso aí.